A grande questão que eu acho desse debate que o Rudá está colocando e que aqui nos comentários tem se desdobrado, é de que nós vivemos ao longo dos anos 2000, 2010, um desmonte dos aparelhos de organização, dos instrumentos, né, de organização da classe trabalhadora, que cobra o seu preço. Cobrou o seu preço no processo do golpe de 2016. Cobrou o seu preço, inclusive, no processo das grandes manifestações de 2013, quando a gente teve muita dificuldade de fazer daquilo um desdobramento que pudesse levar a transformações de fato na sociedade, e terminamos enredados num debate que depois, em 2016, virou para a direita, num sentido completamente diferente, na minha opinião, do que eram as manifestações de 2013. Esse é um debate difícil para a esquerda, mas é um debate bom de fazer. Estava nas ruas em 2013, a minha cachorra resolveu participar do debate agora. Luna, eu tive que mudar de lugar e aí a cachorra agora atrapalha mais, mas a internet é melhor. Então, vai lá, desculpa. Coisas da vida. Mas, de fato, há um elemento material concreto, que é o desmonte das próprias organizações da classe trabalhadora. Nós temos hoje organizações muito mais frágeis, e mesmo organizações importantes nas décadas anteriores, como a CUT, como o próprio PT, se fragilizaram ao se institucionalizarem. E isso cobra seu preço em momentos como esse. Ou seja, não basta a vontade do partido político chamar as pessoas às ruas como se elas fossem capazes de vir. Né? A gente tem, de fato, não é um ato de vontade. Eu não posso usar aqui o faixa livre. Gente, olha, estamos marcando aqui na quarta-feira de cinza, porque também não vamos fazer isso no carnaval, na Cinelândia, 18 horas. Não vai dar certo, porque nós não temos capilaridade, porque nossas organizações estão absolutamente fragilizadas nesse momento. E aí eu também me permita discordar um pouquinho do Rudá, porque, de fato, são as pautas que muitas vezes a gente chama de identitárias, que ganharam algum dinamismo nos últimos anos e que ainda tem também são essas pautas que ganharam algum dinamismo e que têm tido alguma possibilidade de mobilização. Vide George Floyd, etc. A gente pode discutir... Essa é a falência do discurso de esquerda. Rudá. Tarcísio, só vou falar isso, não vou te atrapalhar mais. Identitarismo é de extrema direita. Olhe na Europa, onde que nasceu o identitarismo. Identitário é identidade com o território. Coloque agora na internet Geração Identitária Europa. Você vai ver identitarismo na França, na Alemanha. Esse é o canto da sereia que parte do PSOL e o PT ouviram e está destruindo a esquerda. Rudá, nós podemos discutir os limites da forma como isso está acontecendo. E, inclusive, qual deve ser a nossa postura diante disso. Mas, na minha opinião, não é possível negar que hoje, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, quem debate segurança pública são os movimentos de favela associados ao movimento negro. Eles é que debatem segurança pública. Eles é que enfrentam a truculência fascista da questão. Aí qual é o limite disso? O que a gente faz? A gente ignora essa perspectiva ou constrói uma perspectiva unitária que incorpore esse tipo de processo num projeto de sociedade? Esse é um desafio que está colocado. Eles não falam do exército. Eles não falam do exército, eles só falam da vida grupal. Tarcísio, isso é liberalismo, hiperindividualismo. Não caia nessa tragédia. Nós temos que discutir com eles. Trazer para o campo de esquerda. Por que eu sou... Mas eu acabei de falar isso. Por que eu acabei de falar a mesma frase. Isso não é acolher. Isso não é acolher. Acolher é desrespeito. Acolher quem é diferente é populismo. É você abrir e escancarar o teu campo. É você diluir a tua ideologia. O que nós precisamos da democracia é que a esquerda fale como esquerda. E que não tenha atalho para ter voto. Sim. É isso que está destruindo a esquerda brasileira. Sim. É um populismo horroroso. Horroroso que está no Brasil. Volto a te dizer, o que nós temos que discutir? Nós temos que abrir uma discussão. Quem é feminista não tem que falar que é identitário. É feminista. Quem é antirracista, para que fala que é identitário? Porque não é antirracista. O identitarismo, ele biologiza a política. Ele diz o seguinte, o problema do patriarcado é do homem. Então você não pode ter homem feminista. O identitarismo fala, o problema dos negros são os brancos, então você não pode ter antirracismo. Acabou o discurso socialista. Não tem mais socialismo com o identitarismo.
Porque tudo é biológico. É a trancinha do cabelo, é estética pós-moderna. Tarcísio, nisso nós discordamos radicalmente. Bom, eu acho que você, inclusive, não entendeu, eu não consegui me fazer entender sobre o que eu estava falando. Eu estava falando, e olha qual é a minha linha de raciocínio. Num contexto em que os nossos principais organismos de classe foram se desestruturando, se fragilizando, o dinamismo da luta social caiu para pautas que são chamadas de identitárias, era o termo que você tinha usado antes de mim aqui colocado, que é, de fato, o movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBT. Eles possuem hoje um dinamismo na sociedade brasileira. A partir disso, qual é a lógica? Eu não estou dizendo que eles superaram os organismos de classe. Eu estou olhando a realidade. Movimento racista não é identitário. Movimento feminista não é identitário. LGBTQIA+, não é identitário. Identitário é grupelho, coletivos. Eles não são feministas. Então, tudo bem. A gente tira a palavra identitário e a minha frase continua valendo. As lutas antirracista, feminista, LGBT são as lutas que têm demonstrado algum dinamismo no último período diante da fragilidade. Pô, eu só estou usando todas as vezes. Isso não é identitário. Rudá, você não vai me deixar concluir o raciocínio, Rudá. Não é, sabe o que é, Tarcísio? É que você está fazendo uma ponte entre antirracismo, feminismo, LGBT, com o identitarismo são coisas diferentes. Você está colocando na minha boca essa ponte. Então, você não pode falar que o identitarismo é o que faz luta forte. O que tem que falar é LGBT, Rudá, com todo respeito, se você não me deixar terminar o raciocínio, aí não dá certo. Aí eu paro, aí eu vou parar. Sabe? Chega, se não me deixar concluir o raciocínio, Rudá. Aí é autoritário, desculpa. Tô tentando concluir o raciocínio, não tô conseguindo, cara. Eu tô quieto e você continua me dando bronca. Fica à vontade. Hein? Eu tô tentando dizer, né? Tô tentando dizer que há um processo de que não é um ato de vontade dos partidos políticos chamarem as pessoas às ruas e achar que esses movimentos vão resultar em um movimento de massas. E disse na minha primeira fala sobre a incapacidade que nós temos hoje de trazer esse debate para além de um debate da alegria de ver Bolsonaro preso, numa lógica de que isso significaria a vitória do Lula, a vitória do lulismo. Está errado colocar o debate nessa história. Consequentemente, nós temos organizações de classe que foram importantes, absolutamente fragilizadas a partir ali dos anos 2000, 2010, nos anos 2020, que não conseguiram, por N motivos. Tem a lógica do desmonte do próprio aparelho, produzido do aparelho do Estado sobre o mundo sindical, tem a própria acomodação desse mundo sindical e das organizações aos primeiros anos do governo Lula, viraram, em via de regra, correia de transmissão do governo e perderam sua identidade e sua autonomia, a própria desregulamentação do mundo do trabalho e do próprio mundo estudantil, para pensar num outro movimento importante, que fizeram com que esses trabalhadores tenham mais dificuldade ainda de se sindicalizar e de se entender enquanto classe. E, via de regra, nos últimos anos, os movimentos antirracista, feminista, LGBT ganharam um dinamismo que a gente não pode ignorar e que hoje tem importância na luta social colocada na sociedade. E o tempo inteiro eu dizia, ditos identitários por muitas pessoas, porque essas lutas estão acontecendo. Ontem, por exemplo, na favela da Maré, quem reagiu, embora eu tivesse feito publicações, Renata, vários parlamentares, a reação virá do movimento de favelas e do movimento negro, que está muito mais capilarizado na favela do que nós, o pessoal, qualquer outro partido colocado ali. E se a gente não recuperar e não travar diálogos com esses movimentos para entender o projeto de sociedade que a gente apresenta, que é, ao mesmo tempo, um projeto de emancipação de classe e que significa ser uma sociedade antirracista, uma sociedade não misógina, uma sociedade onde a liberdade e a identidade de gênero e orientação sexual existirão plenamente, a gente vai perder também esse processo, vamos ficar chamando, esperando, precisamos chamar uma mobilização, etc. e tal, enquanto a gente, na verdade, está perdendo parte das lutas de conectá-las num projeto de sociedade que precisa ser planejado.